Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Simplesmente Podcast. Hoje eu tô bem feliz porque eu tô com um convidado, não, eu tô com dois convidados muito especiais, um casal, e eles nem sabem, mas eles foram um casal que me influenciaram bastante, principalmente no meu começo no triatlon. Depois eu vou contar um pouquinho essa história, porque eles não sabem ainda, a gente tava Que batendo um legal. papo, mas não falei nada disso. Então eu fiz questão de convidar eles, tá? E, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Muito obrigado, Vai. Lucas, Fernanda, muito obrigado mesmo. E aqui a gente começa com um desafio, que é vocês falarem, tá? Quem vocês são, sem vocês falarem o que vocês fazem. Então, começando aí pela Fernanda. Quem é a Fernanda? A Fernanda é uma pessoa apaixonada por esporte, outdoor, principalmente, apaixonada por água, por praia, e que se preocupa bastante em poder levar o estilo de vida para mais saudável e em movimento para outras pessoas, no geral. Principalmente para mulheres, para elas poderem se enxergar como indivíduos, então fora de responsabilidades que são impostas para elas, elas conseguirem se enxergar como indivíduo fazendo o que elas gostam. Acho que é isso. Muito legal. Lucas? Sou Lucas, natural de Poços de Caldas, uma cidadezinha aí do sul de Minas, uma cidade montanhosa. Apaixonado por esporte também aí, igual a Fê, desde muito novo. é, e fui levando a minha vida aí em direção ao esporte desde muito novo também. Saí de casa com 14 anos aí para traçar um rumo aí ao profissionalismo e depois hoje estou aqui aprendendo com esporte, levando para minha vida aí os aprendizados que ele me trouxe. Legal. Pegando essa parte final que você falou dos aprendizados do esporte, é, como que vocês acreditam que hoje o esporte impacta na vida de vocês, assim, principalmente no dia a dia, na questão de mentalidade, enfim, na questão profissional, depois até se vocês quiserem comentar, né, o que que vocês fazem aí como profissão de fato, né, enfim, como que o esporte impacta na vida de vocês hoje? Cara, eu acho muito legal porque, assim, eu e o Lu, a gente tem uma balança, assim, nós somos uma balança, é muito louco isso, porque do jeito que o esporte é pra mim e que eu lido com o esporte no dia a dia, ele lida de uma forma completamente oposta, assim. E acho que as respostas vão ser todas diferentes o tempo inteiro. Isso vai ser doido. Com essa sua pergunta que fez sua luz, assim, pra mim, o esporte, ele me trouxe mais rotina. Então, eu sou publicitária, agora eu já posso falar que eu trabalho. Eu sou publicitária, e aí eu treino, eu faço triatlon, e aí o triatlon ele exige entre ou três treinos por dia, mais a carga de trabalho, mais uma carga normal de casa e de relacionamento e tudo mais. Então, para mim, o esporte ele me traz cada vez mais é, rotina, assim. Então, eu tenho uma relação com o horário forte, porque e um planejamento forte de toda semana, porque eu sei exatamente que eu não tenho, tipo, eu tenho certeza que eu não tenho tempo para perder, assim. É, é, Antes de vir pra cá, por acaso, eu tava numa reunião e ela atrasou 15 minutos. Eu sabia que eu ia chegar 15 minutos, porque todo o meu dia ele é contado. Eu sei exatamente o tempo que eu demoro pra me arrumar, eu sei o tempo que eu vou demorar na piscina, eu sei o tempo que eu vou demorar num banho, eu sei o tempo de deslocamento. Tudo é muito encaixadinho, assim. E aí puxa uma varetinha que deu meio errado, já vai degringolar meu dia inteiro. E eu fico surtadíssima. Porque eu sei, tipo, como eu tenho todo esse mapa, a hora que alguma coisa sai, eu falo, ferrou, ferrou, eu perdi, e como é que eu vou realocar isso? E o Lucas é tipo, Good vibes. ele. Tô totalmente ao contrário aí dessa Conta um pouco aí rotina pra gente. estressante. Cara, o esporte entrou na minha vida muito cedo, então com 14 anos eu saí de casa para tentar a vida de jogador profissional.
Consegui, cheguei a ser profissional, me profissionalizei com 17 anos, fui para Itália, então vivi uma vida assim, fui formado como homem no esporte. Então, a partir disso, as outras coisas entraram na minha vida. Então, eu comecei a olhar o mundo pelo esporte para depois trazer esses ensinamentos aí com mais maturidade para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu crescimento pessoal. Quanto à rotina, minha rotina é bem mais tranquila que a da Fê. Eu não tenho, muitas vezes eu não tenho uma agenda tão lotada, então meus trabalhos eles são, eu trabalho como freelancer, então eles são, tem hora que é muito trabalho, mas tem hora que também você está mais tranquilo, então eu não sou um cara que tenho muito rotina, então eu consigo encaixar as coisas aí de acordo com o trabalho também, e isso não é algo tão difícil assim para mim, sabe? Porque para mim não tem problema se eu tô numa semana super estressante de trabalho e com a agenda lotada, acordar 3:30 da manhã para fazer treino, que nem eu já fiz muitas vezes. Então eu não tenho muito regra, não sou o cara que tem regra, assim, eu procuro me adaptar ao dia, às ocasiões e fazer o melhor que eu posso. Treinar o máximo que eu posso, inteligentemente, óbvio. Não adianta também querer ficar se matando de treinar aí sem precisar. O Lucas é o cara mais adaptável do planeta, assim. E eu sou uma pessoa rígida. Então, pra mim, assim, sei lá, tipo, acordei mais tarde, eu gosto de posso até ignorar o ponto agenda, assim. Se eu acordei um pouco mais tarde, e eu gosto de treinar entre as 6 e as 7:30. Aí eu já tô tipo, nossa, perdi o treino, que droga, já tô totalmente errado. E parece, mas só acorda, vai, toma um Muitas café, vezes eu até continua esqueci de igual. fazer o mercado e aí eu olho para casa e vejo o que que tem para eu comer antes de treinar. E aí tem ovo Nossa, eu quero só na geladeira. E Aí a é isso. Fernanda já E eu já, programou e eu o já tenho café de da uma manhã. comida para o mês inteiro. Pro mês não, mas pra semana. Aí eu acordo, tipo, como que não tem nada pra comer? Não tem, tem Tem isso, tem aveia, aquilo. aveia com Não, leite, mas não é põe aí. isso que eu quero, eu gosto de comer, tá? É bem E diferente. uma coisa que eu acho que é muito interessante, né, acompanhando vocês e agora sabendo que vocês são talvez dois perfis totalmente diferentes, como que vocês, dentro dessa rotina diferente de cada um, vocês se apoiam principalmente na questão do esporte, né? Poxa, dois triatletas, dois treinos diferentes, duas rotinas diferentes, mas acredito que, né, os dois buscando aí evolução no Uhum. esporte, né? Eu sempre vejo aqui, para quem não sabe, eu sempre vejo vocês nos pódios, né? Ironman 70.3, a Troféu Brasil, vocês sempre estão no pódio. Então são dois atletas que performam, né, dentro do amador. Enfim, como vocês se apoiam nessa questão? Eu acho que é muito também uma questão de respeito e entender quem é o outro e como ele consegue evoluir de uma forma melhor. Então, assim, eu entendo que a Fê, para ela ser uma melhor atleta, ela precisa estar comendo o que a nutricionista passou, nos horários que ela precisa e tudo mais. Sei que a disciplina vem com a rotina, vem com a constância, vem com a rotina, vem com as coisas bem programadas. Então, eu procuro ajudar para que ela tenha essa rotina aí organizada e que ela consiga fazer as coisas no horário dela, mas sem também abrir mão do meu estilo. Então a gente acaba não treinando muitas vezes junto. Então, a maioria, vamos supor, 80% dos treinos, cada um faz o seu treino no seu horário, ou no mesmo horário, mas cada um faz o seu treino. Nós dois temos treinadores Eu ia diferentes falar isso. também. Houve um tempo até que a gente treinou com o mesmo treinador, e aí isso deixava um pouco mais fácil, porque ele tinha até uma preocupação Em em, adaptar. é, em adaptar. E era bem engraçado, porque às vezes ele falava assim: não, mas aí eu vou colocar isso pra você, porque aí você e o Lucas. Eu ficava: não, o meu tem que ser meu e o dele, você nem tem que pensar nisso. E coitado, ele sempre tentou fazer tudo bem ajustadinho. Hoje a gente, além de tudo, treina com treinadores diferentes. Então, a gente tem uma rotina de treino separado, assim, basicamente. É. Então, quando agora a gente tá num momento que eu tô treinando para minha prova-alvo tá quase chegando, daqui a um mês, e o Lu tá Qual vai sempre ser? Fortaleza, Fortaleza, 70.3 de Fortaleza. 70.3. É. Eu ainda não fiz essa prova do circuito nacional, é a única que eu não conheço. E aí eu queria, daí eu vou fazer essa prova
e o Lu tá sem prova. Então ele acaba flexibilizando um pouco mais o dele para me ajudar, para treinar mais me acompanhando, me puxando mais. Mas assim, se a gente vai treinando os dois para uma mesma prova, ou tendo o mesmo calendário, assim, cada um tem o seu treino. É. A gente se preocupa em ir para o mesmo lugar, pelo menos de final Sempre de semana, né? os Os longos. maiores treinos a gente procura ir estar no mesmo lugar, mas cada um faz o seu treino. E aí, de acordo com o calendário, com os objetivos de cada um, tanto eu quanto a Fê, a gente procura ajudar um ao outro. Então, Ah, nos treinos mais difíceis, a gente sempre está presente um com o outro, seja como apoio ou seja treinando junto. Cara, Isso é muito, legal. muito legal e até um aprendizado para mim, né? O começo da sua resposta ali, você começou falando, poxa, eu respeito muito a Fernanda e tento entender qual é o momento dela, enfim, o que que eu posso fazer para ajudar. Porque eu sou triatleta e a minha esposa, eu sou viciado em esporte e tudo mais, e a minha esposa, ela faz ali, mas ela não tem a mesma pegada, enfim, ela tem assessoria de corrida dela, mas ela tem muito outros objetivos. E para mim foi muito difícil, né? Principalmente quando eu entrei no triatlo ali, entender, poxa, eu vou buscar essa performance, ela tá buscando outra coisa. Então não adianta eu querer que ela entre na minha rotina, que ela viva sim. a minha vida. E aí vem o primeiro aprendizado que eu tive com vocês, né? Eu quando comecei no triatlon, eu bitolei assim, né? Porque eu também sou da Mas é o rotina. entusiasmado. Eu, tam... Tem esse período. eu A também fase sou o cara da rotina. do entusiasmo, ela existe, ela é real. Aí depois o vem o começo, né? o começo todo E mundo aí tem eu esse. comecei muito, cara, eu quero acertar tudo, e alimentação, e acaba, para de sair, tem que dormir no horário e tal, tal, tal. E aí eu comecei a ver, eu acompanhava vocês, né? Aí eu comecei a ver, falei, poxa, mas eles performam, e a impressão que dá, me corrija se eu estiver errado, é que vocês conseguem levar isso de uma forma muito leve, né? Eu sempre vejo vocês postando ali, poxa, comendo uma pizza com o pessoal no final de semana, acho que foi esse final de semana aqui que vocês postaram uma foto que tinha uma batata frita, acho que tomando um chopp, alguma coisa assim. E aquilo ali, eu tava numa fase que eu tava muito bitolado, eu olhei e eu falei assim, poxa, por que não levar mais leve isso para que isso dure mais tempo? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa leveza, se de fato é dessa forma Sim. e como que vocês encaram isso. Eu vou contar uma história bizarra antes. Mas isso é Não, muito legal. Eu vou contar Essa pergunta é muito boa para mim. Quando a gente se conheceu, a gente já ficou no passado, né? Em 2018 a gente teve um primeiro lance. Um casinho, né? E aí, nessa época, eu era muito eu tava começando. Tava Ela era tipo nessa você, fase assim, do entusiasmado. pesando a salada. Não pesava salada, mas eu pesava tudo. E aí, a gente tava começando. Eu tava solteira e a gente tava começando a ficar. Você, pelo menos, é casado. Eu era solteira. E aí, assim, a chance de você solteira nessa fase que você tá bitolada conhecer alguém é, tipo, mínima, né? Alguém cair na sua bicicleta, basicamente. Não foi isso, mas a gente se conheceu na USP correndo. E aí, a gente começou a sair e tal. E aí, o Lucas, a pessoa totalmente sem rotina, ficava: Não, então vamos encontrar terça-feira. Eu falei: Que terça-feira? O cara tá louco, não é possível. Que encontrar Terça-feira à terça-feira. noite, né? Terça-feira à noite, fazer um date. Beleza. E aí, a gente tentou marcar. Falei: Tá, então faz o seguinte, vem aqui em Na casa. segunda, foi até uma segunda. Sei lá, era um dia de semana, assim, totalmente fora de Segunda-feira à cabimento. noite. Aí vem aqui em casa, então. Mas faz o seguinte, traz sua marmita que eu vou comer a minha. E foi isso Aí eu mesmo. não aceitei 100%. Eu levei minha marmita, mais uma garrafa de vinho junto. Não, mas levou a marmita. Mano, olha o que Deixa eu tem na juntar o útil ao cabeça agradável a aqui. pessoa que faz um negócio desse. E é isso, aí era assim, tá, então faz aí tua marmita que eu vou comer a minha e tá tudo certo. Eu acho que a leveza vem com esse equilíbrio nosso, entendeu? Que eu sou um cara mais relaxado, mas também vou explicar o porquê. Eu já fui muito bitolado também, né? Quando eu era atleta profissional, eu vivia a minha vida em função do esporte. Então, minha adolescência toda eu vivi em função do esporte. Então, eu acordava pensando em treinar, em ser o melhor atleta. Era um mundo de competição, né? Desde que eu passei no teste no meu primeiro clube, a minha briga era para me manter no clube, porque toda semana, pelo menos 5 atletas da minha posição passavam a semana lá para me tirar meu lugar, entendeu? Então, todos os dias eu acordava para matar um leão por dia. E eu era um cara muito bitolado por isso, fazia tudo certinho.
pessoal do time também era um pessoal muito organizado, então eles eram organizados quanto à nutrição, quanto à fisiologia. Então eu fui aprendendo tudo isso e depois, sozinho, me tornei um cara organizado. Só que isso me fez também, durante esse tempo todo, conhecer muito bem meu corpo. Conhecer muito bem o que eu realmente preciso para cada momento. Quais são as refeições mais importantes, que hora que eu posso comer algo diferente, que hora que eu não posso, como meu corpo reage, quanto que eu gasto de caloria. E essas calorias precisam ser de salada, arroz, frango e purê de batata? Não, pode ser de hambúrguer e pizza. Entendeu? É caloria é caloria. Se isso não me faz mal, se no outro dia eu não vou passar mal, tudo certo. E depois que eu parei de jogar bola e me tornei um atleta amador, saí do profissional, tornei um atleta amador, o que eu queria era tirar toda aquela pressão que tinha sobre mim e curtir o esporte. Então, meu objetivo não era ganhar de ninguém. Era óbvio que eu sou um cara muito competitivo, então minha competição passou a ser comigo mesmo. Só que ao mesmo tempo que eu competia comigo mesmo, eu não tinha pressa para ter resultado de que outras pessoas tinham. Eu tinha pressa para melhorar o meu resultado. Não pressa, né? Mas eu tinha vontade de melhorar o meu resultado. E isso eu vi Pressa, que sim. eu gosto de melhorar, né? E eu vi que para eu melhorar, e como eu não tenho uma data para chegar naquele lugar, eu sinto que se eu estiver melhorando, eu tô feliz. E se eu estiver melhorando, comendo pizza, hambúrguer, tomando cerveja, vinho, óbvio que existe, né, o momento onde eu paro também e entro num foco maior, mas se no 80% do todo eu consigo evoluir fazendo isso, isso deixa para mim mais leve, isso deixa para mim mais legal. Então eu acordo no outro dia leve e tranquilo para fazer um treino de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas Não, o e ponto é que você já abastecido. aprendeu mais rápido, assim, mas eu acho que É. no fundo da tua pergunta, tem que ter uma leveza, assim, porque a gente entra num meio onde todo mundo fala é tão É bitolado, o todo mundo triatlon, eu vive acho também, esse né? mundo bitolado, que é muito fácil você entrar entusiasmado e cair de cabeça e quando você vê, você tá vivendo uma vida que Preocupado com o número. não, e que é insustentável, que é tipo, E que cara, não você faz para nenhum de sentido pro amador, né? Exato, é insustentável. Você não vai. Você vai deixar de ver seus amigos, você vai deixar Curtir com sua de, namorada, com sua de mulher, com sua sair com sua família. mulher, de ver sua família. Cara, sério, assim, eu já levei marmita sei lá, pro aniversário do meu pai, pro almoço de aniversário do meu pai. Sabe, cara, não tem porquê. Não É, tem. Nada justifica isso. Vai me desculpar, não justifica. E pegando o que você falou, né, de curtir, né, o esporte eu tenho que curtir, eu tenho que ter prazer. Você, 1, 2 semanas atrás, foi fazer a prova de montanha e eu acompanhei um depoimento que você falou e teve uma parte do que você falou que me marcou que foi exatamente sobre isso. Você falou, cara, chegou acho que na primeira volta, pelo que eu entendi, eram aham, 2 voltas e você falou assim, chegou no final da primeira volta, o nosso objetivo, que era curtir, não estava acontecendo, a gente não estava mais curtindo. E aí sim, vocês decidiram não concluir aquele desafio, né? exato. Então eu quero que você comenta desse episódio, cara, que para mim foi assim, eu não conheço, né, o mundo, esse mundo de montanhismo, não sei se é montanhismo. Trail da corrida de montanha. Eu não conheço como que é, mas eu quero que vocês falem sobre isso, né? Para vocês, o esporte hoje, no final de tudo, é para ser uma curtição ou vocês não? Poxa, tem momentos que é mais curtição, não, tem momento que a gente olha para performance, que a gente meio que faz o que precisa ser feito ali meio que no esforço. Como que é essa parte do curtição versus performance para vocês? Como que vocês trabalham isso? Bom, pegando o gancho aí da prova do final de semana, eu e uns amigos a gente foi correr a Ultramaratona dos Perdidos. Eu sempre ouvi falar que essa era uma das provas mais roots e difíceis de correr do calendário de Skyrunning. Skyrunning são provas com grandes altimetrias, numa distância em média de 50 quilômetros no Brasil. E aí eles têm, acho que, não sei ao certo quantas provas, mas algumas provas nesse circuito de Skyrunning. Dentro desse circuito, essa era uma prova que eu gostaria muito de fazer. Achei mais 2 loucos que toparam fazer comigo. E eu até peguei isso para fazer agora, porque justamente eu entrei nesse mundo do triatlon há pouco tempo, tem 2 anos, e
é muito treino, muito regrado. E ano passado a gente acabou fazendo muitas provas. E no final do ano eu olhei e falei, cara, peraí, eu só treinei, fiz prova, fiz triatlon o ano inteiro e tem outras coisas que eu gosto de fazer que eu fiquei tão, né, naquele começo tão, não cheguei a ser bitolado, mas intenso, né? Que eu falei, não, nesse ano eu vou pegar uma parte do ano para fazer as provas de trail, as provas de montanha, ou viver esse mundo da montanha que eu gosto durante um período, para depois voltar com tesão, que eu falo, Boa. para as modalidades e ter mais vontade de treinar e tudo mais. E essa prova foi exatamente isso. A nossa ideia era curtir, nossa ideia era se divertir. A gente sabia que era uma prova muito dura, mas a gente queria passar por aquilo, sabe? E quando a gente viu as condições na montanha aquele dia, as condições climáticas extremas. Então a gente estava falando de 2 semanas de chuva seguida, mais ou menos, sei lá, mais de 100 milímetros choveu. Então as trilhas ficaram enlamaçadas, mas não é aquela trilha que é lama e desliza só, eu afundava o pé na lama. Então, fora isso, era pedra lisa e as subidas eram muito técnicas, escalada, Mas então o detalhe do afundar o pé na lama é que as pessoas não têm ideia. É tipo até o afundar e joelho. sair sem tênis. Afundar Não até o é joelho. Não é tipo, ai, nossa, chuchou o Quando pezinho, eu, assim, quando eu é tipo... falo roots, eu não sei se a Não, é galera. porque, exato, faz triatlo, acho que no É, Ibirapuera tem subida, tem, assim, é, é tipo sair sem é, Eu tênis vi do as pé. imagens que você É postou nos bizarro. stories ali do é, pessoal chegando, até acho que 1 ou 2 stories que você postou de você no meio da prova. Eu falei, meu, o negócio é foi. diferente. E aí foi isso, cara. Na hora que meu objetivo na prova era me divertir. Quando aquele objetivo ele não estava sendo cumprido, eu olhei pro lado, meus amigos, eu levei os caras, entendeu? Então eu olhei pro lado, eles são guerreiros, eles não iam desistir, entendeu? Mas os caras não estavam curtindo, eles não estavam felizes ali. Então eu cheguei uma hora e falei, cara, não vamos voltar, não vamos dar uma segunda volta, né? Não precisa. A gente não tá aqui pra ser herói, pra contar história Muito bonita, a bom. gente tá aqui por a gente. E não tá legal isso, tá bom já. A primeira volta foi legal, conhecemos aqui a montanha, duro pra caramba, já tamo dolorido, não tem a necessidade. O que vocês acham? Eles falaram, cara, tava só esperando você falar isso. Mas foi isso, cara. Então, eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso objetivo com aquilo que a gente está fazendo. E a partir disso, a gente tem que buscar ele. Seja se divertir, seja fazer um sub 5 horas no 70.3 que a Fê gostaria muito e fez no ano passado. Então, a gente achando esse objetivo, a gente consegue ir de encontro para ele com mais foco, sabe? Com mais leveza também, porque a gente consegue entender melhor qual que é o jeito que eu consigo chegar ali, em quanto tempo eu consigo chegar. Ou se ele é só se divertir, você tem que estar ali, porra, curtindo. Você tá olhando pro lado, você tá se divertindo, você encontra alguém e dá risada. Então, pro negócio ser leve, você precisa ter um objetivo claro na sua cabeça. Como atleta amador, esse objetivo não é legal ele ser um número ou você ganhar de alguém. Óbvio que o mundo ele é competitivo e a gente pode querer ser melhor, né? Mas não queira ser melhor que alguém, queira ser melhor do que você foi ontem, queira ser Muito melhor bom. do que seu último tempo, né? Eu acho que esse que é o segredo, assim, da leveza. Porque a partir disso você não tá se comparando, né? Com ninguém, você não tá se frustrando. E eu acho que essa é a parte boa de ser o atleta amador, né? Você falou, poxa, eu Sim, fui atleta profissional, não tinha essa opção de me comparar só comigo mesmo. Eu tinha que, querendo ou não, lógico. me comparar com o outro, porque se eu não comparar com o outro, vem o outro, toma meu lugar, eu vou embora. E o amador, eu acho que ele tem esse benefício de poder se comparar só com ele mesmo. Tem, mas assim, ao mesmo tempo, quando você define algum objetivo, eu acho que na jornada até o dia de você concluir seu objetivo, vão ter momentos que você também não vai estar afim. Então, assim, também não é onde eu, ai, nossa, quero correr uma maratona, quero. Ah, mas, cara, eu quero curtir. Ah, não quero, não vou sair pra correr 32 quilômetros no domingo, cara, eu quero sair. Tipo, sabe, eu acho que existe um meio do caminho também. Tem que entender que vão ter as coisas ali E que assim, você e vai ter ter que... noção do que você pode entregar na sua rotina e para continuar, porque assim, eu não acho que o esporte ele tem que ser um fardo.
você tem que trabalhar, você tem outras obrigações. O esporte, eu acho que ele tem que trazer um pouco mais de leveza, ele tem que ser um momento bom, feliz para você que é amador. Mas nunca É, também é só feliz, né? não, tudo bem, Que é o mas que eu você digo, tava falando antes. ok, ele tem que ser um momento bom. Eu tenho um objetivo, como foi, sei lá, eu queria fazer um sub 5 numa prova de 70,3. Eu treinei para isso, eu fiz vários treinos que eu não queria, eu sabia até onde eu podia abrir da minha rotina, tipo, o que que eu tava afim de abrir mão naquele período, o que eu não tava. Então eu acho que é muito Saiu uma pra treinar questão com de dor. ajuste, assim. Não é que tudo vai ser lindo, mas também é entender até onde você quer abrir mão da sua rotina. Então, cara, eu demorei muito tempo para tomar a decisão que eu ia fazer uma maratona. Porque eu não queria abrir mão das coisas que me faziam feliz, que eram os treinos de triatlo. E eu sabia que eu ia acabar perdendo, tipo, tendo que tirar uma coisa ou outra, porque ia ficar muito pesado. No fim, eu nem precisei tirar nada, eu consegui levar, dei umas matadinhas nos treinos ali de natação, outro, mas no fim, é saber qual é Achar o seu equilíbrio, objetivo. Meu né? E achar o objetivo era equilíbrio. fazer uma maratona e pegar índice para Boston. Se eu precisei parar com alguma coisa, eu não nadei, mas eu mantive o fortalecimento. Eu fiz todos os longos, eu ajustei minha vida para isso. Hoje, eu gostaria muito de pegar a vaga do Mundial no 70,3 de Fortaleza. Eu adaptei, eu tô hoje, sei lá, quinta-feira, que era meu dia mais tranquilo, virou um dia caótico, porque aumentou uma sessão a mais de treino. Mas eu tô mirando num objetivo. O sub 5 foi a mesma coisa. Eu tava mirando no objetivo. Mas no mais, assim, se for pra fazer a prova por fazer, eu acho que dá pra você deixar a coisa mais leve também. É, Então, é... e assim, e não é que tá pesado, eu só realinhei a minha exato. vida para um objetivo. É um objetivo que não é fácil, tem que ter disciplina. Legal Exato. vocês falarem isso, porque eu costumo falar que tudo começa por um objetivo, né? Vocês deixaram claro, poxa, eu defino um objetivo e a partir dele eu vou estabelecer como que vai ser e tudo mais. Então, pegando isso, como que... E aí você falou, poxa, agora eu tô com o objetivo de ir para o Mundial 73 ano que vem, acredito que você também deve ter algum objetivo aí em mente. Como que vocês fazem para determinar um objetivo para vocês, seja pessoal, profissional? Como que vocês fazem análise para falar, não, esse vai ser o meu objetivo? Queria entender até para passar para o pessoal aí, para eles entenderem. A gente tem que visualizar algo que a gente quer muito na nossa vida e visualizar, enxergar a gente lá. Isso daí pode chamar de sonho, eu acho. A Fê Não, tem mas é a escolha do a objetivo. escolha. Isso, como que vocês escolhem? Por exemplo, como que você fala Ah, assim, o Tem meu bastante objetivo coisa pra você agora inventar, né? vai ser ir para o Mundial. Não, agora o meu aham. objetivo vai ser fazer uma maratona. Não, agora o meu objetivo vai ser fazer uma trail. Como que vocês definem qual vai ser o objetivo? Com base no quê? Tá. Cara, eu acho que sempre tem uma pulguinha que tem 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 uma muita visualização, margem é isso pra que eu te você falei. inventar Porque coisa e tem tem muita sempre uma opção, né? pulguinha. Tem muita opção. Não, Mas tem que ter o sonho, tem que ter a vontade, é, porque a maioria dos objetivos que eu e a Fê escolhe são objetivos difíceis de alcançar. Poucas vezes a gente escolhe um objetivo que é sair para se divertir só. É bom escolher, mas a gente escolhe menos do que o objetivo para nos desafiar, não, mas é porque né? eu acho que se for um objetivo muito fácil também, a gente não vai mudar nada na Não, nossa mas vida. A como o gente só vai, objetivo tipo, de curtir, por exemplo, ir pra montanha para me tá. divertir, entendeu? Isso pode ser um objetivo, né? Você Total. foi agora. Mas a escolha desse objetivo, ele vai assim em casal, falando em casal, eu acho que vai muito a gente entender como a gente consegue se ajudar e se fortalecer os dois para atingir o objetivo em comum ou o objetivo de cada. Então a gente olha para isso também, a Fê é muito Eu invento melhor mais, eu acho. Eu ela é acho que eu sou melhor que sempre eu a pessoa nisso. que puxa as coisas. Sei lá, a gente tava na praia e eu falei, não, maratona, me deu uma vontade, nunca tive. Agora deu uma vontade, aí eu invento. Aí eu vou lá, sei lá, e me inscrevi o Lucas e parabéns. Era Natal, acho, sei lá. Presente de Parabéns, presente de não Natal. sei o que. Aí eu dei um monte de coisa É. e no meio tinha a inscrição da maratona. Ele, como assim? Agora a gente tem uma maratona. Aí entra. Era uma coisa que eu queria fazer, eu queria o índice para Boston. Aí, beleza, aí foi isso. A gente fez. Era uma maratona que o Lu já tinha feito no passado e ele tinha ido super mal.
E aí eu falei, não, você vai lá buscar redenção nessa prova. Aí Foi foi. nessa prova que eu falei, nunca mais eu corro no asfalto. Foi essa prova. Machucou? Não, eu só quebrei feio, faltando 12K pra acabar. Caminhei 12 quilômetros. Aí eu falei, não, esse lugar aqui não é Aí eu pra falei, não, mim. você tem que voltar aí, se acertar com a prova. Aí Foi foi isso. certo. Mas eu acho que no geral sou eu que invento as Ela, ideias, né? ela tem mais objetivos, assim. Eu tenho objetivos grandes que eu quero fazer um dia, não tenho pressa para alcançar. Mas quanto aos objetivos no triatlon, na corrida e tudo mais, acho que a Fê me puxa um pouquinho mais para isso. Eu tenho uns desafios mais loucos, assim. E enquanto isso, eu topo os desafios dela, gosto muito também. E puxo para mim, eu me desafio, sabe? Cara, pô, não, eu comecei a fazer triatlon de verdade tem 2 anos só, que eu nado, pedalo e corro em uma semana, sabe? E poder construir um triatleta dentro de mim, para mim foi um desafio enorme. Eu não sou o cara do mar, poucas vezes tinha entrado no mar na minha vida, principalmente para nadar. Para nadar, eu não sei nem se foi, eu acho que uma ou duas, que eu tinha uns amigos loucos, falavam, "Ô, vamos naquela ilha lá, sair aí, entendeu? Mas eu tinha uma dificuldade enorme com a natação. Eu não sabia nadar, eu não sabia, eu sabia não, eu nunca tive medo, né, da água, mas eu não sabia técnica de nado nenhuma. Aprendi tem 2 anos. Não, mas maior orgulho, porque ele é muito. Acho que também nisso você tem muita disciplina, né? Sim, eu sou um Muito do que cara muito disciplinado e pra mim você não tem trouxe tempo ruim. do. E eu adoro treinar sozinho. Cara, ele Adoro não, treinar não sozinho. mata tipo, natação não é a vibe dele, mas ele vai lá e ele fica no relógio, faz os intervalos bonitinhos, assim, tipo, Eu tudo não roubo um certinho, não segundo. rouba nada. É o maior orgulho. E encara a parada, assim. É, Então, tipo, a primeira vez que ele foi largar uma prova de triatlon, ele panicou na água, mas, tipo, parou. Beleza, eu vou voltar. E aí. E se respeita também, tipo, entende? Não, consegue, tem muita facilidade de colocar o ego no bolso, assim. De tipo, cara, boa. eu Eu não queria, obviamente, abraçar o caiaque e respirar. Eu queria ter entrado e arrasado, mas assim, não foi possível. Ele não, ele vai lá, ele coloca o ego no bolso, tipo, beleza, agora eu consigo voltar. E o tempo que perdeu nisso, tudo bem. A prova que ele achou que podia ter ido melhor também, tudo bem. Poxa, muito, muito legal isso que você falou, né? Coloca o ego no bolso. E aí, querendo ou não, vocês hoje, não sei se vocês se consideram, mas para mim eu vejo vocês também como influencers, né? Vocês têm as marcas, vocês têm vários seguidores, vocês estão ali o tempo todo nas redes sociais e tal, e a gente sabe como muitas vezes é difícil, né? A gente colocar o nosso ego no bolso, né? Principalmente quando a gente vai para uma prova e tal. E aí quero que vocês comentem muito sobre isso na parte do. Eu não gosto de usar essa palavra desistir, mas de não concluir aquele desafio que a gente tinha colocado pra gente, né? Você teve o exemplo agora na Trail, e você, se eu não me engano, teve alguma época que você tava com alguma dor, eu não sei se você Eu não tive largou. 2 desistências de prova de triatlon, assim. Quero que vocês comentem um pouco isso, né? Como que é nesse momento que você fala assim, cara, não tá fazendo mais sentido pra Sim. mim, eu não perdeu o sentido, mas ao mesmo tempo eu tenho ali, sei lá, o meu personagem, né? As pessoas que esperam Se alguma coisa de mim. Sim, inspiram, Como que né? sim. vocês lidam com Cara, essa questão? eu acho que muito mais do que, sei lá, atleta de performance, eu sou atleta amadora e influenciadora. Isso para mim é mais claro, assim. É, e aí, e eu sempre tento levar toda a minha verdade, assim, toda a minha verdade pro Instagram. Então, quem acompanha ali no dia a dia, se eu não tenho obrigação, eu não coloco aquilo ali nada como uma obrigação. Eu sou ali real, assim. Estou trabalhando muito, tô maluca, tô numa Não semana só no horrível. Instagram, a Fê ela é uma pessoa muito verdadeira. Não Se ela não consigo. tá gostando daqui, você consegue olhar no olho dela que ela não tá. E aí, tudo é muito, muito meu, assim, muito de verdade. Se alguém me pergunta um negócio, eu vou responder. Ai, nossa, eu faço. Isso acontece direto. Tipo, eu faço. Tô terminando medicina, trabalho não sei aonde, faço não sei o que. Eu queria muito começar o triatlo. Amiga, não é a Não é o hora, momento. sabe? Tipo, é legal pra caralho, eu amo esse esporte, mas assim,
Não dá, não tem pra quê, não é pelo aquilo, hype, vamos, todo tipo, mundo junto, dá a mão e vamos. Você dá uma pode, aquela... segurar, É. tipo, não tem mensagem motivacional pra você, tipo, é outro time da vida, tipo, não dá agora, relaxa, daqui a pouco vai chegar a hora legal pra você fazer isso e curtir, porque agora vai se pesar pra cacete. Então, só que ao mesmo tempo, o Instagram, essa proximidade com as pessoas, eu entendo que você tem que deixar ali prestar satisfações. E aí, às vezes, você fala muito num pós-prova, e aí dá uma merda na prova. Eu sempre Você- vou lá e é. coloco a cara e falo o que houve, independente de ser bom ou ser ruim. Esses meus DNFs que eu tive, eles foram. Eu demorei muito pra entender o que estava acontecendo. Eu tava sentindo coisas físicas, assim, mas depois foi o Brás, que é meu treinador, que depois olhou pra mim em um belo dia, assim, teve uma sequência de 2 provas que deu bem ruim. E ele falou: Fê, por que que você não para e olha pra dentro? E ao invés de ficar buscando Problema com questões é o e tênis, é o problemas calor, é o frio. físicos ou qualquer outra coisa, você não vê se isso é uma questão de ansiedade sua, alguma coisa que você tá trazendo. E assim, houve uma fase de um momento muito conturbado na minha vida, que meio que caiu tudo junto. Eu trabalho no X, né? E aí eu peguei a fusão do Twitter pro X e foi sei lá, foi preocupante, assim, eu fiquei tensa ali Preocupado em perder naquele o emprego. momento. E depois, nessa mesma época, eu tive uma tia que cuidou de mim, que foi meio que minha segunda mãe, assim, que se suicidou. Ela tentou uma vez, aí teve toda uma parte de cuidar ali e tal, e aí depois ela de fato se suicidou. Então, tipo, tinha muita carga, sabe? É muita coisa acontecendo. Só que eu, ao mesmo tempo, sou a pessoa da rotina, e a rotina te torna uma pessoa automática. E eu sou essa pessoa automática. Quando eu vejo, eu tô explodindo. Eu não consigo entender o meio do caminho, assim. Quando eu vejo, Já foi. eu tô estafada, e aí já era pra mim. E então, eu tava nesse momento, assim, eu não tava percebendo o quanto tudo tava me afetando, quanto eu tava só lidando com um monte de coisa no automático, quanto tava tudo muito pesado. E aí foi tipo, não, vou parar pra olhar, então, realmente. E foi era uma coisa tão idiota, assim, parece ser uma coisa tão idiota, tipo, olha, vê se não é você, se na tua cabeça. Mas pra mim era difícil de eu enxergar que de repente era a minha cabeça que tá me travando, não era minha barriga, não é minha dor de estômago, Intestino. não foi uma lesão, É. é minha cabeça que tá me travando. E antes de passar pro Lucas, pegando esse episódio, teve alguma coisa que você entendeu principalmente sobre você e que você passou a aplicar ou mudou ou, enfim, teve alguma coisa? Com tudo isso, Você fala, poxa, eu vinha fazendo isso, aí eu percebi que isso aqui que eu tava fazendo dessa forma me trouxe esse resultado e aí eu entendi que, pera lá, eu preciso mudar alguma coisa. Por que que eu te faço essa pergunta? Porque é, direto tem pessoas que vêm e me falam isso, cara, eu não sei o que tá acontecendo e tudo mais, mas eu geralmente falo isso, poxa, olha um pouco mais para você, olha para dentro ao invés de sim. ficar procurando alguma coisa fora. E as pessoas geralmente elas olham para dentro e quando elas encontram, eu vejo que elas passam a agir de uma forma muito menos, usando a palavra que você falou, muito menos automática. Eu vejo que hoje Sim, muita informação, correria, a gente tem muita tendência a agir de forma automática. E quando a gente sai, a gente começa a enxergar coisas que às vezes são simples, são óbvias, mas pelo fato da gente estar no automático, a gente não consegue enxergar. eu acho que eu tenho muito esse padrão, assim. Eu queria muito uma resposta bonita pra você, mas eu acho que eu já me deixei chegar nesse, nesse momento algumas vezes. Porque de fato é um padrão meu, assim. Mas eu preciso fazer essas pausas, assim. E aí contar com profissionais para te ajudar, acho que é a melhor coisa, não? Porque é isso, cara, no fim é padrão. São os nossos padrões, assim. Eu sempre tive acostumada com isso, assim, a viver
Na na correria. correria, automatizada, tendo que me virar Ah, mas hoje e me você tá lid... muito e... mais Não, tô muito tranquilo. melhor, realmente. Ah, Mas assim, você evoluiu muito. me sentir uma pessoa sozinha, sozinha assim, pra me virar, sabe? Tipo, Uhum. sem muito estrutura de reforço, então, sem muita rede de apoio familiar e tal. Então, eu acho que é isso, assim, é se ver no corre. Eu tô no corre sozinha, entendeu? Então é fácil você chegar várias vezes nesse lugar. Show. E você, Lucas, como que você lida aí com essa questão de, enfim, frustração, deixar o ego no bolso, rede social, esse papel seu de influenciar pessoas, mas tem momentos que são difíceis, como lidar, enfim. Cara, eu acho que o atleta, ele é visto, principalmente os ídolos, né? Atletas ídolos, né? Ele é visto como máquinas, né? Com pessoas que passam em cima do limite, não tem tempo ruim, tá doente, treina, tá ruim, dá um jeito, vai ruim mesmo. Mas eu acho que quanto mais humano o atleta, principalmente quanto melhor ele for, mais humano ele mostrar, mais pessoas, mais seguidores ele vai ter. Porque o que falta hoje são as pessoas mostrarem o que é ser humano, o que é errar, o que é você se dedicar a fazer tudo certinho, a dieta, acordar num dia ruim na prova. Você treinou 6 meses pra fazer um Ironman. E Aí não, falou e dele. falou dele, e se viu, e se mentalizou lá. Mas aí você acordou no dia e não é um dia bom pra você. Ou você não dormiu bem, acordou na natação, se sentiu tonto na bike, teve um dia ruim. A gente Mas tem mil exemplos, é, né, cara? Puta, gente que. então, meu objetivo assim junto, só terminando, desculpa. Não, Interromper. Meu objetivo, que não é fácil também, porque eu tô nesse aprendizado, né? Tô nessa consciência e procurando colocar em prática, mas meu objetivo é mostrar que o atleta é ser humano e que as coisas que a gente programa, dá o nosso melhor, faz de tudo para acontecer, dão errado. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Quando eu fui pro meu 70.3 de Floripa agora, eu fiz um ciclo muito bom. Tava muito bem, tanto nos 3 esportes eu tava me sentindo muito bem. E quando terminou o ciclo, na semana antes da prova, eu olhei pra trás e falei, cara, até fiz um post sobre isso, que eu falei, cara, fiz até uma associação. Eu falei assim, é, muitas vezes não é sobre colocar a cereja do bolo, muitas vezes é sobre conhecer melhor a receita. Então, pra mim, quando eu olho nesse sentido, pra mim, eu consigo também trazer essa leveza, sabe? E pra mim isso é muito importante, porque ser humano, ser atleta de alto rendimento é igual. E as coisas não dão sempre certo. Na verdade, elas quase sempre dão errado, né? A maioria das vezes. E pra mim poder passar isso para as pessoas é mais especial do que passar um pódio. também acho. Tem que ser, né? Tem que ser. É legal, né, para as marcas a gente postar no pódio, falar que o que a gente tá falando deu certo, mas, cara, é difícil dar certo. E se deu certo hoje é porque cada vez mais eu conheço não só a receita do bolo, eu conheço quem tá fazendo o bolo também, né? Acho que esse que é o ponto, assim, você tem que se conhecer dentro daquilo. É por isso que eu pego muito sobre percepção, falo muito com a Fê sobre isso, né? Depois ela pode falar. A minha percepção de esforço, ela tem que ser cada dia melhor. Porque assim eu consigo treinar melhor. E sinal Precisa- que você está se conhecendo cada vez mais. Exato, exato. Então, se o meu treinador colocou na planilha para eu pedalar 4 horas no sábado e eu acordei mal ou eu não consegui descansar, eu vou pedalar 1h30 regenerativo. Se no domingo eu estiver bem, eu pedalo às 4 horas. Se não, próxima semana. Você tem que entender quando você tá cansado. Não é questão não é para ser herói. O atleta se torna melhor com constância. A constância é não a quantidade de horas que você faz na semana, mas é saber como o seu corpo está para aquele treino para aquele outro treino, para aquele descanso. Muitas vezes você vai ter um treino de tiro, é melhor você fazer 45 minutos leve. Você vai ser o melhor atleta. Você não precisa superar ali e fazer 3-1 no seu tiro. Se você fizer 45 minutos a 6-1, no outro dia você vai pegar a bike e amassar a bike, velho. Só que entender esse processo é muito difícil. Então, para mim, o ser humano, o atleta bom,
ruim, ruim não, ou é bom ou é em construção, né? Em construção, ele tem que mostrar que não é fácil, que a gente faz de tudo para que o negócio aconteça certo, que a gente ganhe, né, para nós, mas é muito difícil isso acontecer. O esporte, ele é a escola. Ele tá aqui para ensinar a gente a lidar com as frustrações, tá aqui para ensinar, para mostrar do pior jeito que a gente faz de tudo para algo dar certo, ela não dá. Mas por quê? Que ela não dá, por que que não dá certo? A gente vai ter que descobrir, vamos fazer de novo, né? Vamos mudar alguma coisa durante esse processo. Eu acho que é um pouco. Eu acho que eu quero tentar passar um pouco disso também, sabe? E é Para por quem me isso a acompanha. importância da leveza, de levar os dias sem ser um peso porque no final, eu acho que o resumo de tudo isso, que é muito claro para nós dois, é que tipo a graça mesmo tá em todo o processo. A graça tá nos treinos, porque você vai fazer, basicamente você vai viver de treinar para Pô, ter um Poucas. dia de. triatlon é muito cruel, E cara. aí, esse um As dia pessoas precisam entender isso. pode dar tudo errado, É. cara. Você não consegue depositar tudo em um dia feliz. O jogador de futebol tem quarta e domingo. Quarta, domingo, Se... toda semana. A Errou hoje, gente. dá pra corrigir amanhã. A gente, às vezes, é o que você falou, né? Às vezes 6 meses, chega Sim. lá, não acontece. Não, é duríssimo, assim. Então tem que ter leveza, porque senão vai perder a graça. Se você não conseguir enxergar a graça no dia a dia, você, antes da gente entrar, falou da natação. Você não gostava de nadar. Você encontrou a graça em um dos esportes. E se não encontrar, cara, Tem vai fazer duatlon. duatlon, tem uma prova para você, entendeu? É. Você não, eu acho que tem que ou você encontra o seu jeito, a sua graça, que é, putz, o Lu ama treinar sozinho. Eu adoro treinar com gente. Então, cada um tem o seu esquema. Vai atrás da sua graça. Você não precisa. Cara, eu não gosto de treinar de manhã. Pô, todo dia eu vejo todo mundo na piscina às 6 horas da manhã, 7 horas já tá todo mundo treinado. Cara, parabéns. Se você não é essa pessoa que Não é pra curte mim. isso, vai treinar à noite. Não tem regra. Não existe uma regra. Mas sim, curte o que você tá fazendo. Faz do jeito que vai te fazer feliz, porque o dia da prova tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. Cara, que aula, por ser, o que você falou aí da cereja do bolo, né? Vou tentar replicar sem me corrigir, porque isso aí bugou minha mente. Não é, às vezes, colocar a cereja no bolo, é entender, conhecer melhor a receita, mas principalmente quem tá fazendo a Quem tá fazendo. receita. É. Isso aí eu vou ter que assistir de novo, pessoal, porque eu vou estudar sobre. Cara, foi sensacional. E você falou muito de ser humano, né? Da gente se aproximar de fato de ser humano, né? E uma coisa que eu vejo é que cada vez mais parece que a gente está indo no sentido contrário, né? A gente está se afastando cada vez mais disso. E a pergunta que eu faço para vocês é: como saber, como que vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês conseguem perceber quando vocês estão fazendo ou deixando de fazer, que vocês estão se afastando de quem vocês são? Vocês falam assim, opa, isso aqui não tem nada a ver comigo, ou isso aqui tem total. Vocês têm alguma coisa que vocês fazem, sei lá, que vocês param de tempo em tempo, alguma coisa, algum sinal que quando acontece vocês falam, pera lá, deixa eu olhar um pouco mais, tem alguma coisa? É o exemplo que eu acabei de te dar. Na hora que eu terminei o ano passado, eu falei, opa, peraí. Fiz, sei lá, 6 provas de triatlon no ano, não fui uma vez pra montanha não quero, pra não me preocupar com o pace que eu vou correr, pra não me preocupar com o tempo que eu vou correr, eu quero só passar um tempo ali, olhando o visual, me sentindo bem, estando feliz em estar ali. Então eu falei, peraí, adorei fazer triatlon, mas no ano que vem eu preciso passar uma temporada na montanha, porque assim eu não vou estar me afastando de quem eu realmente sou. Sou um cara que nasceu numa cidade de montanha, não sei porquê, mas sou apaixonado por montanha. Então eu preciso estar na minha temporada de provas um pouco na montanha. Porque se eu não tiver, eu não vou estar feliz. Então a partir disso eu falei, cara, beleza, então no começo do ano eu vou performar no triatlo, no meio do ano eu vou curtir na montanha, sem me preocupar com distância, com tempo, com pace, com nada, só querendo curtir o visual e a natureza. E depois no final do ano eu volto com muito mais energia, com muito mais tesão para poder fazer uma prova novamente de triatlo. É difícil, eu ainda não consegui unir
o triatlon com... Não posso falar curtição, mas eu ainda não consegui unir o triatlon com o feeling que eu tenho na montanha, assim, porque eu acho que são coisas que são totalmente diferentes. A Então, leveza da montanha. leveza. Então, eu acho que eu preciso ter os dois para estar completo. Então, a minha essência, ela tá lá. Mas hoje, eu tô super interessado em me desafiar aqui também. E eu tô achando super legal, tô me conhecendo como atleta, tô evoluindo muito. Então, ao mesmo tempo que eu tenho isso daqui que eu gosto, que tô fazendo agora, eu nunca posso me desligar de lá. E conseguir unir essas duas coisas para mim, eu acho que é a receita perfeita. Não é fácil, tô tentando esse ano, né? Mas a gente precisa, eu acho que é isso, é olhar, né? Fazer um balanço de tudo aquilo que você viveu, como que você se sentiu naquilo? E como que você pode se sentir melhor? Ou o que que faltou que você precisa colocar? Então, pra mim, faltou passar um tempo na montanha esse ano, eu coloquei. Agora eu tô voltando a treinar triatlon. Pô, cabeça feita, tranquilo. Boa. Pronto pra fazer 18 semanas de treino, tranquilo. Entendeu? Sem pressa, comendo pizza na terça-feira. Você tá com alguma prova marcada, alguma coisa em mente? Eu vou fazer o 73 de Aracaju. Ah, você vai fazer. Vou estrear lá essa prova nova aí do calendário. Massa. E você, Fernanda? Eu não me afasto, acho muito, porque de fato eu me encontrei no triatlon, eu acho que me completa bastante. Porque eu sinto falta, às vezes, eu sou muito da praia, eu sou completamente o oposto nisso também do Não, é Lu. natureza, pô. Não, é. Mas meu lugar é muito a praia, então eu acabo. Às vezes fica mais difícil o rolê de passar mais tempo na praia, que é o que eu gosto. É, mas a gente sempre dá um jeito dessas provas esticar uma semana depois das provas. Então Sempre agora que a der, a gente gente vai para viaja. Fortaleza. É, a gente fazia mais, né? Acho que esse é um ponto. A gente sempre conseguiu unir a Viagens com viagem com o treinos. treino e mesmo assim Acho que manter o essa é a trabalho. facilidade de ser um casal que faz os mesmos esportes também, É, né? é. E pegando o esporte, o que que vocês sentem assim que qual que é o principal motivo que vocês sentem que vocês se identificam tanto com isso? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu sou uma pessoa que tem meio que isso assim, faça esporte, né? Nas minhas redes, faça esporte. Nunca vi alguém que se envolve com esporte, como a Fernanda falou, acha o seu, mas faz esporte. Eu nunca vi uma pessoa se envolver com esporte, se dedicar a isso, que a vida dela piorou, né? Mas cada um é conectado com o esporte por algum motivo. O que que vocês sentem que conecta vocês ao esporte? Principal, se você poxa, eu faço esporte principalmente por causa disso, eu faço esporte principalmente por causa disso. É, o esporte ele entrou na minha vida para eu me conectar comigo, assim. Então foi muito para eu. É como um remédio, talvez, né? É, pode ser, sei lá, pode ter qualquer nome. Minha mãe tinha acabado de falecer e eu tinha outro rolê, outro esquema, outro estilo de vida. E aí era um jeito de eu sair de casa e ficar e esquecer, assim, e tentar ficar lidar com os meus sentimentos, ficar sozinha e usar esse tempo para ficar, para, sei lá, era quase uma meditação, assim. Meditação. Meditação em movimento. Eu Era acho que ela quase e que é isso. inconsciente a percepção de como você vai se sentindo melhor e você vai querendo repetir, né? Acho que o começo é esse. Ele é O inconsciente, você começo faz, você tem precisa ir, muitas né? mini metas, É. né? E aí, tipo, o começo é lindo, porque qualquer coisa já Um é avanço um enorme. avanço gigante, já é um sucesso. Então, tipo, A cara, motivação é fácil, né? nessa época eu morava lá em Perdizes, e aí tinha Sumaré do lado, eu fazia meu treino, era tipo por Sumarés. Então era tipo subir e descer a Sumaré completa. Aí, tipo, é um dia que você consegue fazer, só que um trecho você anda, aí depois você faz inteira correndo, aí você faz duas vezes. Então, tipo, essas coisas já vão dando uma motivação enorme. A continuar fazendo É, esporte. Qual que foi a é, pergunta mesmo? é. Eu já Qual esqueci. que foi a principal, A- qual é a principal coisa que vocês sentem que conecta vocês ao esporte? e essa sensação, hoje não tem mais tantas mini metas, né? Mas eu acho que essa sensação de estar com você, para mim, ela vai ser
a mesma desde o começo, assim. A hora que eu tô treinando, a hora que eu tô fazendo qualquer um dos esportes, assim, eu tenho que estar, por mais que às vezes não é o treino mais feliz, não é o que você gostaria de estar fazendo, mas ali naquele momento Tá eu tô muito conectado. presente. Eu É. acho que é isso, acho que a palavra é presença. Conectada consigo mesmo, né? Mas tipo, é tentar achar aquele momento de flow dentro dos esportes, assim, sabe? Eu tenho muito isso na natação, muito, de tipo, de viajar completamente. Tô em outro planeta enquanto eu nado. Mas é isso, sim, é um momento de conexão mesmo, onde eu fico me encontrando. Isso eu tenho desde o começo, quando eu não conseguia nem correr 1 quilômetro sozinha, tipo, direto. E até hoje eu tenho a mesma coisa, então acho Legal que você falar isso, porque esses dias eu tava vendo e ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que eles falavam assim: o mais alto nível de alta performance é quando a gente consegue se colocar 100% presente naquilo que a gente está fazendo, né? Porque se a gente parar para pensar, é realmente muito difícil, né? sim, Pô, você tá fazendo uma coisa aqui, você tá pensando em outra e tal, e o esporte ele traz muito isso, né? O Com Lucas, que certeza. você comentou que ele treina muito sozinho, eu vejo você direto treinando no rolo. Eu aqui em São Paulo, hoje minha rotina também é muito no rolo. Se a gente não conseguir, de alguma forma, se colocar 100% presente naquilo ali e meio que entrar num estado de flow, passa a ser uma tortura. É. Né? Eu, por sim. exemplo, eu não gosto de ficar assistindo televisão, vídeo e tal, tal, tal. Eu falo, cara, como que eu vou ficar 4 horas aqui se eu ficar pensando em um monte de coisa? Então eu tenho que, de alguma forma, me Focar. treinar, né, para entrar nesse flow. E aí as coisas eu sinto que isso acaba impactando em todas as outras coisas. E Você vai você, levando. Lucas? Ele te Cara, enganou bem com o rolo, que ele nem monta aquele rolo. eu faço Ele mais os ele regenerativos. nunca sobe. Eu Só sou pra a completar rainha o do rolo. volume. Gosto de ir pra rua, mas beleza. Cara, pra mim o esporte, eu tenho uma visão muito diferente, porque quando eu me parei de jogar bola, eu era perdido, né, na minha vida, assim. Eu não sabia o que era uma outra forma, não sabia o que era curtir o esporte, né? Então eu fui descobrindo. Então eu fiz uma primeira corrida, eu descobri que os- o, o tiro da largada me trouxe uma adrenalina parecida de entrar no campo com a torcida. Olha que legal. Então eu falei, caraca, porra, arrepiou de novo. Tava precisando arrepiar. Aí depois eu fui descobrindo outras coisas, ciclismo, né, cara? Eu, quando era moleque, antes de jogar bola, meus pais me colocaram pra fazer bicicross. Então, com 7 anos, 6 anos, eu fui campeão regional de bicicross. Então, na hora que eu peguei uma bicicleta de novo, eu falei, caraca, tô em casa. Eu amo estar aqui. Então, andei de mountain bike, fui pras trilhas com uma facilidade que nem eu sabia, mas me diverti, né? E aí, quando eu me encontrei me divertindo no esporte, aí eu falei, cara, qual que é o meu objetivo aqui, né? Por que que eu tô aqui fazendo tanta coisa? Eu pensava assim, por que que eu tô correndo uma prova de montanha de 50K? Muitas vezes eu não sabia o porquê que eu queria fazer aquela prova. Ah, não, porque eu vou fazer a prova porque para me desafiar. Muitas vezes eu falava, não, eu quero só cumprir a distância. Aí eu fui descobrindo que, como a Fê falou, o esporte ele vai me trazendo mais próximo de quem eu sou realmente, sabe? E isso é, me traz um autoconhecimento, né? Me traz uma evolução, não só mental, mas uma evolução talvez espiritual. Não sei se essa conexão pode ser chamada assim, de entendimento de várias questões da vida que eu consegui resolver durante processo, durante o esporte, durante jornadas longas fazendo esporte e entendendo, né, dúvidas, anseios e resolvendo aquilo durante ou quando eu terminei, que eu falei, cara, o esporte ele me traz aprendizado, ensinamentos que me faz evoluir como pessoa, que me faz evoluir como ser humano, não só como atleta. E isso pra mim é muito legal. Isso é uma descoberta sem fim, né? E isso eu nunca vou conseguir viver sem, porque eu quero cada vez mais poder evoluir como pessoa, sabe? Muito Poder bom. entender melhor tudo que acontece à nossa volta. Por que que, pô, por que que eu perdi minha tia? Por que que eu perdi minha avó, né? Por que que as coisas acontecem assim? Aí, pô, eu entro numa paz assim
durante ou depois eu paro, olho para aquilo lá com um entendimento tão diferente. Não sei se eu consigo explicar, não sei se eu consigo explicar bem assim, mas o esporte ele me traz uma evolução, parece que até espiritual, sabe? Muito, muito bom. Você falou de lições, né, de ensinamentos que o esporte traz. Qual o principal que até hoje vocês falam assim, poxa, o principal ensinamento que o esporte me trouxe até aqui foi esse? Lidar com a frustração, lidar com a derrota. Acho que esse é um dos primeiros que eu aprendi e o que eu mais agradeço hoje. E legal você falar isso porque eu percebo que muitas vezes as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, né, que vê a nossa rotina e tudo mais, eles têm na mente deles, na cabeça, que o esporte é muito mais sobre vitória. E é totalmente o contrário. Quem tá vivendo o esporte sabe que é muito mais sobre frustrações, né? Poxa, eu vou fazer um treino ali no rolo que eu tenho, sei lá, que cumprir tal coisa. E aí você não consegue fazer, você quer fazer uma prova com uma meta e você não consegue, enfim, você quer acordar de um jeito e você não consegue. O tempo todo você tá lidando com frustrações, você não tá vencendo, né? Como a gente falou, cara, Sim. você treina ali 6 meses, sei lá, 1 ano para fazer uma prova, Que e dá às vezes errado. você chega, né? Eu pego meu exemplo lá no meu segundo Ironman em 2023. Cara, foi isso. 1 ano treinando para abandonar a prova por hipotermia. Sim, E aí, como lidar com isso? sim. Né? Como lidar com esse momento de, não saiu como eu queria? Lidando, foi obrigado. Tem que E o aceitar, esporte senão Você obriga. não vai superar, não. Mas é isso, por isso É que é tão especial. Porque ele vai te obrigar a lidar com uma frustração. E isso é a melhor coisa que existe, porque o que a gente mais toma na vida é não, velho. E quanto mais a gente crescer em cima do não, melhor a gente vai ser. Então, eu acho que é isso. É saber lidar com isso, na verdade, né? Não é saber lidar com isso. E falando um pouquinho dessa questão de frustração e lidar com isso, até aproveitando que eu tô aqui com um casal, eu sinto que o que me ajuda muito a lidar com essas frustrações sempre foi muito a minha esposa, porque ela me conhece, acho que a pessoa, com certeza, a pessoa que mais me conhece, né? Eu tô com a minha esposa desde os 18 anos, tô com 32, então são muitos anos convivendo com ela. Então, nesses momentos de frustrações em que às vezes eu falo, cara, será que é isso mesmo? Né, que bate aquela dúvida. Você fala, cara, será que faz sentido mesmo 1 ano, né, abrindo mão de um monte de coisa para chegar lá e não conseguir? E muitas vezes eu sinto que é ter uma pessoa do nosso lado, no caso a minha esposa, mas cada um tem a sua esposa não, a sua pessoa, você falou ali do seu treinador e tudo mais, que às vezes uma pessoa de fora ela traz, né, não, vamos lá, levanta, segue. Com vocês é a mesma coisa? Vocês sentem que vocês colaboram muito Sim. nesse momento de frustração? Sim. E já estendendo a pergunta, como que vocês veem a importância de ter pessoas, né, fora, complementando, enfim, digamos assim, o time de vocês? O quanto vocês sentem que isso é importante, né? Treinador, enfim, preparador físico, não sei qual que é a estrutura que vocês têm por trás aí. Como que vocês veem essa questão? Primeiro sim, né? A Primeiro, gente sim, a gente se apoia, qual que é a lógica, né? Se a gente tá junto, querendo construir algo junto, se a gente não quer olhar o outro e torcer por ele, acho que esse que é o sim. E assim, poder também fazer ele enxergar coisas que ele não tá enxergando, né? E é difícil porque você tá bravo, né, Muito cara? bom. É difícil, aí você tá de fora. Quem tá de fora muitas vezes tem uma leitura melhor de quem tá de dentro, né? E a gente faz muito isso um com o outro também, né? Sim, bastante. Eu acho que não teve nenhuma prova que os dois foram. Teve? Qual é a pergunta? Que os dois foram muito mal, assim, e que. Não, né? Acho que Sempre não. teve alguma coisa Um vai que. bem, outro vai mal. Sempre um termina numa vibe um pouco mais, então tem Um pouco força ali mais pra animado. ajudar o outro. Mas, né? cara, a gente Só- tem esse. A gente gosta da jornada, eu e a Fê. A gente não. Pô, a gente fica puto, claro, 2 dias, né? Engasgado aqui. Mas não é nem só prova, né? Eu fico muito. Eu fico puta em treino, muito também. Fica puto Assim, em treino, treino fecha que não a cara. sai. E E aí fica eu fico mais. engasgada. Mas faz parte, aí a gente vai se ajudando, vai se apoiando. Um que tá olhando de fora fala, pô, peraí, mas tá puta com isso, mas já olhou o que você fez antes do treino? Você acha que você chegou nesse treino pronta pra fazer isso que você estava esperando de Não, e você? tem tempo pela frente. não- Calma, a gente tá ali há 7 semanas do objetivo, Os então treinos esse daqui ruins, é só um eles são treino. importantes tanto quanto os bons, eu acho. E a questão de outras pessoas, aí agora saindo um pouco do do time, casal, né, de que outras você falou. pessoas, treinador, não sei, Cara, às vezes tem um psicólogo, um terapeuta, enfim, como que vocês
Cara, eu acho que o time, ele é o motivo do resultado. Não dá pra você chegar sozinho. Não existe sozinho, é porque sozinho eu lido com tudo e sei passar bem, não, velho. Se você não tiver um bom médico do esporte, um bom fisioterapeuta, uma boa nutricionista, né? Se você não tiver um time que tá torcendo por você por trás e te apoiando, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não sabe como Não, o e nosso corpo tá preocupada reagindo, e também, assim, preocupado, né? eu tenho muita sorte, cara. Eu tenho. Meu treinador é maravilhoso, meus ex-treinadores também. Eu acho que eu tive muita sorte em todas as mãos que eu passei, assim, e eu construí relações de fato que até hoje eu levo. Então, é, cara, eu tenho uma escola MPR que eu carrego, assim, tipo, quem me colocou apaixonada pelo triatlon foi o Emerson, que foi meu treinador. Todo o respeito do mundo, assim, eu tenho por ele. E até hoje, tipo, ele me encontra, ele ainda pergunta coisas que eu tinha problema na época, tipo, e aí, sua barriga melhorou, sabe? Porque eu tinha problema sempre. Eu acho que a Esse tipo gente. de coisa. Minha nutricionista tá sempre muito preocupada, fazendo acompanhamento. O nosso massoterapeuta é maravilhoso, assim, não tem por que uma pessoa colocar a mão em você se não for para trocar uma boa energia. E ele é um psicólogo com tudo ali, com meio treinador, começa a olhar nossas dores e vai falando o que que a gente tem que fazer ou deixar de fazer nos treinos de força, tipo, todo mundo, assim, acho que a gente tem uma rede muito boa. Minha médica do esporte é maravilhosa, minha amiga também, então ainda tem isso, é Acho que a muita gente sorte. só. A gente só é quem a gente é hoje por conta do time. E a gente só chega, né, nos aprendizados e na pessoa que a gente é por conta do time. O time é seu pai, sua mãe, sua mulher, seu médico, seu irmão, seu fisioterapeuta, seu massagista, seu nutricionista, sua tia. Eu acho que seu time, essa rede toda, ela vai te moldando para ser a pessoa que você é. Você vai ver os grandes atletas do mundo, por trás tem um Sempre time cercado de muito bom. muita gente boa. É, muito bom. Então, eu acho que somos quem somos só por causa do time, senão não seríamos metade. É, não, gostei como você finalizou, porque eu tenho certeza, né? A gente realmente só é aquilo que a gente é por conta das pessoas, enfim, sejam as que estão com a gente, ou então, no seu As que caso, já né, como você falou, passaram. as que já passaram. Eu dou um exemplo, e até mandar um abraço pro meu treinador, que é o Walter Tlage, o Kid. Eu lembro assim, agora, né, Ironman, e eu tinha meta lá de fazer o sub 9 e tal. E 2 dias antes ele me falou, cara, vamos bater um papo. Sei lá, parece que ele falou, cara, precisamos bater esse papo. Falou, vamos bater o papo. Ele tava no rolo ali, né? Fizemos uma ligação. E, cara, ele me falou assim: 3 coisas que eu tenho certeza que mudaram completamente o meu resultado, né? Que eu fiz ali 9 horas e 1, quase bati a minha meta, mas eu tenho certeza que se ele não tivesse feito aquela ligação, o meu resultado teria sido muito pior. Então, a Pior não, importância mais distante. mais distante. A importância da gente ter as pessoas de fora, né? E Isso. aquilo que você falou, poxa, a gente às vezes só a gente no calor da emoção, ali a gente Sim. não consegue às vezes perceber uma coisa que é simples, Mas é o que é óbvia, automático. que é o automático. Você tá no automático, você não consegue É, perceber, enxergar clareza nas coisas. Quando você é. vê, você tá no meio de uma onda gigante, assim, é um turbilhão. Você não consegue ver que se você cavar ali embaixo, se você for na base, você vai passar por ela muito mais tranquilo. Não é isso? E o Elijah Hoods, hein? Acho que lá já é Demais. truque Ele demais. tem experiência pra passar. E a mulher dele é maravilhosa. É, eu já vi algumas coisas dela falando, ela, poxa, eles são muito fera. Não é à É, toa que ele entrega o resultado que ele entrega é. ali. Pessoal, o que vocês hoje têm vontade de realizar? Seja no esporte, na vida, como casal, individual, o que vocês falam, poxa, eu tô querendo isso aqui. Nossa, mas é muita coisa, né? Tem um pra cada frente dessa, mas no esporte, eu queria muito ir pro meu primeiro Mundial de 70,3. Eu já passaram algumas vagas por mim, mas eu achei que não era nem o lugar, nem o momento, enfim, de grana, tempo, tem muita coisa, né? Sim. Tem uma coisa que eu falo, e uma hora que você chegou nisso, mas a gente acabou desviando.
Eu acho que a gente mostra muito o triatlon como vitória, mas é muito mais sobre privilégio do que sobre você ser vitorioso, sabe? E as pessoas precisam enxergar isso. Então, nessa linha de tentar trazer verdade o tempo todo, eu sempre falo isso porque, de fato, a gente é muito privilegiado, né? Tanto em questão de tempo, de locomoção, é um trampo. Fazer triatlon é um trampo mesmo. Então não dá pra achar que é só você ter, eu tenho força de vontade, quero fazer e quero tatuar Iron Man. Tipo, não é isso, Vamos sabe? Não é lembrar que isso. somos todos muito privilegiados por Muito, poder gente. escolher fazer triatlo. Poder fazer, poder se locomover, poder ter uma bicicleta no preço que ela é, poder tudo, assim. É uma rede de poder. Enfim. E aí, é, eu achei em outros momentos que não era a hora certa de. Então, desculpa te cortar, antes de você falar do objetivo, eu gostei muito disso que você falou, né? E, poxa, isso faz a gente refletir, né? A gente parar para ver e agradecer. Mas olhando o outro lado, né? A gente falou muito de esporte e tudo mais, e às vezes as pessoas olham, né, a nossa vida e falam assim, poxa, mas eu não consigo, né? Ter, sei lá, eu não tenho acesso a uma piscina, eu não tenho, sei lá, uma bicicleta, tal, tal, tal. Que dica que vocês dariam para aquela pessoa que ela não é tão privilegiada, ela não tem a oportunidade que a gente tem, mas ela fala, poxa, eu quero Sim. ter Cara, performance, quando eu enfim, comecei no quero triatlon, viver isso que eles estão falando, eu quero aham, sentir tudo isso que eles falaram, quero ter isso. Acessar. sim, Isso. Como que eu vim vocês da indicam corrida, aí? então, que é mais simples, né? Hoje já nem dá pra falar que é mais barato, mas era mais barato, era bem mais simples. É, e aí, quando eu comecei a entrar, tipo, eu entrei por conta de uma lesão, né? Eu quebrei a fíbula e aí eu não podia correr. O médico falou: ah, vai pedalar. E aí eu fui dando passos. Aí eu conheci o triatlon, eu entendi que ele existia como um esporte. E aí eu falei: ah, legal, dá até pra de repente eu fazer isso em algum momento. Mas por enquanto que eu só posso pedalar, então eu vou pedalar. E eu ia pedalar na Biorritmo, que era. Eu pegava uma aula Torque. como que é o nome daquilo? Torque. Não, hoje que tem esse nome, mas de spinning. Spinning. E eu fazia minha bike lá. Cara, eu não tinha bicicleta. Aí quando eu comecei, tipo, quando eu resolvi que eu ia começar a andar para esse lado, eu continuei fazendo meus treinos de corrida, meus treinos de bike eram todos em aula de spinning, então várias vezes eu fazia 2 aulas ou uma aula, mas era isso. E aí eu não nadava nessa época. Aí quando eu ganhei uma bicicleta, eu ganhei uma bicicleta da namorada do meu pai, que era uma bicicleta, enfim, X lá que ela tinha ganhado do ex-marido dela e tava parada. Aí eu fui pedalar nessa bike na rua, tal, comecei a pedalar, aí eu tinha uma bicicleta. Aí, cara, eu fui pegar minha primeira bicicleta que era super de entrada. O tempo, ele não é só um crescimento para você dentro do esporte, tipo, em questão de volume, de modalidade, mas também para ir melhorando os seus Evoluindo, equipamentos e né? evoluindo. O problema é que hoje, de novo, a gente olha para um mundo de privilégio e aí acha que você já precisa começar com uma bike de Só com 100 aquilo que eu conto, consigo com fazer. um pedal de 3.000, É. com um macaquinho de não sei... Tipo, calma, cara. Só começa, assim. E tem como começar. Tem como ir aos poucos. Tem várias outras coisas que são prioridades. Aí eu, cara, meu potencímetro eu fui ter depois de 3 anos aí sim, só de triatlon. Tipo, eu não tinha potencímetro. Eu tinha um negócio que pegava cadência, o Katai, quem é mais velho vai saber o que é isso. O Cata. Katai, que era tipo um bagulhinho desse tamanho, que mostrava a sua velocidade e a cadência. E meus treinos eram feitos nisso, assim. Óbvio que tem mil possibilidades. Você pode sair com um mundo de dinheiro, mas você pode começar também no mais simples, no mais básico. Então, eu acho que a Quem minha quer dica é isso, realmente, assim. Se né? você quiser, se você tiver Tem como. tempo e... porque eu acho que o tempo é o mais complicado e a locomoção e tal. A logística. A logística, mas dá pra começar. Tem como É começar. legal você falar isso, começa com o que você tem, porque eu lembro quando eu comecei, eu tava muito, muito quebrado financeiramente, e eu fui na Decathlon, eu comprei um shorts de ciclismo, e eu ia pedalar no prédio dos meus pais, que eram de uma bike muito velha, e eu lembro que eu lavava os Que shorts todos legal, os dias à noite, para no outro dia usar o mesmo shorts, que né? legal. E aí eu lembro que
quando eu fui lá, cara, eu parcelei minha primeira bicicleta, que era a bicicleta mais básica, em 12 vezes, sem saber Eu como ia também. pagar. Eu lembro que eu chegava pra pedalar com o pessoal e eu não tinha nem pedal, eu pedalava de tênis mesmo, né, com camiseta normal e tudo mais. E eu lembro que por um momento eu cheguei a pensar, eu falei, cara, será que esse mundo é pra mim, né? Porque eu vi o pessoal com as bikes e tal e tal. E aí, naquele momento, eu acho que, não sei, né? Mas eu entendi, eu falei, cara, é pra mim também. Só Sim. não é pra mim daquele jeito ainda, né? É. É pra mim desse jeito aqui. Não, Então, é do seu jeito. E pode ser que você nem chegue naquele jeito exatamente. nunca. E tudo bem, E tudo bem. faça do seu jeito. Exatamente. Não precisa. Quando eu lembro muito quando eu comecei, eu sempre tive hold. E aí eu olhava as fotos das pessoas de TT e eu ficava tipo, caralho, que coisa mais linda, cara. Até hoje, Que coisa até hoje. linda. Um dia eu vou ter uma bike dessa. E aí mas também era tipo uma coisa muito distante. Aí eu tive que vender a minha hold, porque, tipo, eu não consegui ter 2 bikes ou começar zerada numa TT. Aí eu vendi minha hold pra conseguir comprar minha primeira TT, mas, cara, foi muito emocionante pra mim, assim. Eu dei muito valor pra tudo, assim. Pra mim nada não foi Fácil, fácil, né? não foi easy, tipo, teve investimento, teve muita parcelinha aí. Muita Não tem, relação. teve, cara. Tipo, meu potencímetro era uma coisa assim, nossa, foi um negócio muito emocionante pra mim, Que o legal. potencímetro também. Foi, porra, um pedalzinho, uma merdinha desse tamanho, tão carinho, Tão né? caro. Mas eu queria tanto saber o que que era pedalar por potência. Tipo, cara, foi muito legal. E você, Lucas, o que que você dá de sugestão aí pra quem tá querendo viver isso aí, mas não tá? Não é privilegiado, né? Mas é o que vocês falaram. Eu acho que quem quer começar tem que querer, né? Quem quer de verdade faz o que quer, faz o que tem, faz o que pode com as armas que tem, né? Eu acho que é esse que é o faz o que pode com as armas que tem. Então você tem a bicicleta do seu pai lá da academia velha, comprou os shorts lá, marcha, vai pedalar. Tem que querer, velho. Se você realmente Esse quer, você rolê vai é arrumando bom jeito. também, eu sempre falo para as pessoas, para entender se a rotina funciona. Então, tipo, cara, antes de você ir lá investir, É. Ver se isso entende, cabe na sua vida. entende se isso Muito encaixa bom. na sua vida. E se Tipo, cabe, pode ser, sabe o quê? porque pelo menos você não gastou uma grana numa bike, sei lá, vai ver se funciona, você consegue fazer os treinos, é um negócio que sai tranquilo. Então, beleza, agora vai lá, vai pro físico, sabe? Tipo, sai Eu do. gosto de falar que as coisas têm que fazer sentido. Então, às vezes, isso que você falou é muito, muito legal, porque as pessoas vêm, cara, que bike que eu compro? Eu falo, cara, você já tá pedalando? Não, não tô. Eu falei, cara, Vai pra academia, exatamente né? esse conselho dela. Começa a pedalar, ou então a correr, ou então a nadar. Pra Começa com o Uhum. que depois. você tem mais fácil ali, e aí, poxa, encaixou. Vamos, Sim, vamos subir um pouco o nível, coloca o bike, o pedal, e exato. vai fazendo com que isso faça parte da sua vida, sem comprometer as coisas que realmente são importantes. Família, saúde, enfim, Trabalho. Sim, um tanto de trabalho. coisa, né? É. E, enfim. Então, muito legal. Agora, voltando. Mas é legal isso Perdão. também, só colocando uma aspas, né? O triatlon, ele também é legal você olhar, apesar de ser um lugar difícil de acessar, né? Por ser caro, um esporte caro, ao mesmo tempo ele te puxa pra cima. Porque você vai querer, você tá pedalando com a sua bike ruim e você sabe, Vai querer se endividar. você vai não e outra, não é se endividar, não é ruim não, cara, Tô se endividar. brincando. Tive um chefe meu que falava assim: vendedor bom é vendedor endividado. Você Porque tem que ele tem, estar tem, sempre ralando tem muito. motivação. Exatamente, cara. Então você não, muitas vezes você não sabe como vai pagar, mas você descobre, se você não tivesse aquilo pra você pagar, você ia continuar recebendo seus R$ 1.000 lá. Então, quando você tem uma conta de 5.000 para pagar, meu irmão, você vai arrumar 5.000 para você pagar a conta. Se você não tem a conta de 5.000 para pagar, você vai se contentar com 1.000 que você paga. Não, e isso que você falou na minha vida foi isso. Te Eu puxa falei, pra cara, eu cima. tava quebrado, e aí eu me inscrevi no primeiro 70.3 São Paulo que teve, a primeira edição, e em todas as minhas palestras, treinamentos, eu conto essa história. Tanto é que eu falo que é o queimar o navio. Me inscrever naquela prova fez com que a minha vida inteira mudasse, porque é isso que você falou. Cara, você se coloca em um ambiente, você começa a viver um mundo que, querendo ou não, desperta em você o desejo por viver aquilo. Você quer
poxa, eu quero Você ter quer aquela evoluir, bike, eu você quero quer ir pra prova, eu crescer. quero fazer um Ironman Uhum. fora, eu quero ir para um Mundial. E qual que é a única forma de você fazer isso? É você evoluir, é você se Evoluir como tornar uma pessoa profissional. melhor, é você ganhar mais dinheiro, é você, Isso. enfim, adquirir competências, desenvolver competências que você não tem para viver aquilo. É. Então, isso que você falou, e eu Sim. falo o Te tempo puxa todo, pra cima. se coloque no ambiente, né? Antes de começar, a gente estava falando, É. eu acabei de entrar numa academia, que é uma academia alto padrão, e, poxa, ontem, olha que legal, ontem, eu me trocando, acabei o treino ali, Nicolas Santos, campeão Sim. mundial, eu conversando com o cara, poxa, se eu não tivesse naquele ambiente, Exato. talvez quando que eu teria a oportunidade de falar com um cara desse, pegar os ensinamentos que ele me passou. Sim. Então, o ambiente ele faz totalmente a diferença. Eu com Sim. meu irmão, a gente sempre se olha e fala assim, mente abundante. É. Ele é um cara muito ambicioso, aí ele fala mente abundante. Agora, voltando aqui para a gente ir finalizando, qual que é o objetivo, o principal, assim, que tá na mente de vocês? Quando vocês falam, poxa, você falou, né, o Mundial, É E- isso. Eu acho que eu E quero. o full, né? Ah, O eu. verdadeiro essa Iron Man. pergunta vai É vir. o Iron Essa Man. pergunta vai Vai vir. vir, então vamos esperar. Não, agora o objetivo, o próximo, assim, o mais próximo, eu gostaria muito de pegar a vaga para o Mundial. É meu sonho, acho que já tenho tempo, já criei casca, acho que eu já fiz uma boa jornada, assim, dentro dessa distância. E eu queria muito entender e viver isso, que deve ser realmente, né, uma grande festa do esporte que eu amo. E eu queria muito, muito, Que vai muito ser na Espanha, né? conseguir, Marbella, ir pro Mundial de 2025. E a tentativa vai ser agora em Fortaleza, A dia... primeira tentativa vai ser em Fortaleza, dia 24 de agosto. Estamos aí há um mês. Um mês. Um mês. Exatamente. Eu A já partir desejo de sucesso, hoje, torcendo para que... eu fico chata de aconteça. verdade. E você, Lucas, qual que é o objetivo que tá aí em mente? Cara, curto prazo eu vou tentar compartilhar com a Fê esse objetivo, vou tentar também buscar vaga aí com ela pra prova lá e viver isso, acho que deve ser uma experiência única. Cara, a médio e longo prazo, eu tenho sonho de um dia correr os 170 quilômetros do Mont Blanc, que é a Copa do Mundo das Ultras Maratonas de Montanha, a famosa UTMB. Então eu tenho esse grande sonho um dia, não sei quando vai ser, não estou me preparando para ele, mas eu acho que esse é uma meta que eu visualizo Objetivo a longo sempre, um prazo. objetivo a longo prazo que eu visualizo e quero estar lá um dia, mas sei que a escada é grande para chegar até lá. Caramba. E por enquanto eu quero continuar me desafiando no triatlon. Meu objetivo é continuar evoluindo. Acho que eu, sou muito novo, tenho muito para aprender. E essa jornada, essa rotina aí do triatlon tem me feito evoluir muito, não só como atleta, mas também como pessoa. E quero continuar nessa busca. É isso. Boa. Pra gente fechar uma última pergunta, né? Hoje eu sou um cara que falo muito de performance, a gente vê muito isso sendo falado por aí, mas eu tenho comigo que performance é uma coisa para cada um, né? Cada um entende performance como uma coisa diferente. Eu quero entender de vocês o que significa para vocês performance. Quanto mais perto da PSE você tiver, melhor é a sua performance, na minha opinião. PSE é percepção subjetiva de esforço, ou seja, a zona 2 que está colocada para você correr a 5:1 lá, para você está sendo a zona 2, o que é a sua zona 2? Você sabe o que é a sua zona 2? E a zona 1, você sabe qual que é a sua zona 1? Então, assim, quanto mais você se conhecer, mais perto você está da sua performance. Porque um dos atletas que eu mais admiro hoje na minha vida, ele não tem treinador, e que isso não é certo, tá? Mas é só dando uma aspas para eu concluir esse assunto. E ela fala muito isso, né? Courtney Dauwalter é uma ultramaratonista de montanha que ela muitas vezes ganha dos caras nas provas. E ela não tem treinador porque ela fala, cara, ela sabe a receita do bolo muito bem, porque ela é muito experiente, mas ela fala, cara, eu conheço muito bem o meu corpo, então se eu tiver que sair para correr 6 horas na montanha, muitas vezes eu vou descobrir com 2. Muitas vezes com 1 hora eu ia ter programado para sair 6, mas com 1 hora eu acho que eu devia voltar. Aí eu só faço 2. Então, aprender
ou entender como seu corpo funciona e quais são as suas reais zonas, né? A sua percepção subjetiva de esforço, quanto mais perto dela você tá, aliado a um grande treinador, a um grande mestre por trás, eu acho que isso te aproxima mais da performance. Então não é certo eu falar que não tenha treinador e saiba muito bem sua percepção. Isso daí a gente tá falando para uma pessoa fora do padrão completamente. Mas isso me faz entender que muitas vezes seu treinador ele não tá do seu lado, ele não sabe o que você comeu ontem, quando você descansou, qual que foi a tua última reunião do dia, quando você dormiu. Então, essa conexão entre a percepção do seu corpo junto ao seu mestre, eu acho que isso é a verdadeira performance. Cara, incrível. Performance é chegar o mais perto possível da minha percepção de esforço. Quanto mais eu tô alinhado com isso, mais performance eu tenho. Mais performance você E tem. aí, automaticamente, a gente pode resumir isso em autoconhecimento. Exato. Quanto mais eu me Você se conheço, conhece, exato. mais performance eu Porque tenho. assim você consegue, normalmente assim, quem ganha performance, quem consegue treinar mais, né? E treinar mais não é quanto você treina na semana, não. É quanto que você treinou nos últimos 5, 10 anos, né? Muito bom. Pra você, Fernando, o que é performance? Nossa, tava viajando nisso e eu me perdi na minha resposta. É, Cara, eu acho. Vou acabar chegando no mesmo ponto do autoconhecimento, assim, mas eu acho que performance é o quanto mais você está mais perto de você, do seu melhor. É, Muito bom. Acaba chegando no mesmo lugar que o Sim. Lucas, mas de uma outra forma, de quanto mais você consegue saber seus limites, tua performance de hoje, ela vai ser diferente da sua performance, sei lá, daqui a um ano. E não é que ela vai estar melhor, ela pode estar pior, porque você pode estar num outro momento da tua vida e a sua performance ela vai estar o tempo todo mudando. A sua performance é saber o que você pode entregar ali naquele momento, ser o melhor que você pode ser hoje, assim. Então, Muito legal. Quanto mais perto de você mesmo você está, mais performance você tem. acho que Muito é bom. isso. Vou ter que fazer um livro das respostas aqui do pessoal. Tá saindo muita coisa boa. Pessoal, então é isso. Mais um episódio para vocês. Como eu falo, o podcast não é meu, o podcast é nosso. Espero que vocês tenham gostado muito. Tá? Eu particularmente adorei o papo. Se tivesse tempo, a gente ficaria muito tempo aqui. Aprendi muito com vocês. Tá? Eu falo que o Valeu. podcast não é só para ensinar, né, e para levar coisa pro pessoal, mas principalmente para eu aprender, para eu crescer, para eu me desenvolver. E conforme eu vou me desenvolvendo, eu vou agregando mais. Agradecer de novo ao casal. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um Poxa, prazer ter. espero que tenham gostado Foi do muito papo. legal, um papo ótimo. Dá pra ficar aqui E, um tempão. e desejo aí sucesso para vocês no objetivo Valeu. de vocês, tá? De verdade, parabéns aí, Obrigada. parabéns E pelo sucesso aí pelo pra exemplo você que vocês são. também. E obrigado pela oportunidade aí. Pra nós é sempre um prazer poder falar de esporte, de saúde. Poder trocar isso que a gente vive, que gosta tanto. E é isso. Obrigada. Valeu.